ouvir a voz do Salvador. Josué, capítulo 24. Versículos 14 e 15. Vai dizer assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é um texto bem conhecido, mas é um texto que de vez em quando nós precisamos voltar a ele, porque ele é um texto de comprometimento, ele é um texto de renovo do compromisso com o Senhor. E mais do que isso, é um compromisso com o Senhor diante do povo que se dizia povo do Senhor. O que acontece aqui é que eles saíram do Egito, né? Quem está lendo a Bíblia aí está bem ligado nesse contexto, né? Eles já saíram do Egito, onde eles foram escravos por 4 séculos. Com essa retirada do Egito, essa saída dessa multidão, mais de 1 milhão de pessoas, entraram agora na Terra Prometida. Mas eles passaram cerca de 40 anos vagando pelo deserto, sendo guiado por Deus. De dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem, e eles seguiam a direção daquela coluna. De noite, uma coluna de fogo, e eles seguiam aquela coluna, e Deus os fez girar no deserto durante 40 anos. Eles poderiam ter chego no Egito rapidamente, questão de meses, mas isso demorou, pela multidão que tinha, né? Isso demorou cerca de 40 anos, porque Deus queria trabalhar no caráter deles, porque Deus queria preparar aquele povo para que quando entrasse na Terra Prometida, pudesse entrar na Terra Prometida com uma consciência, uma concepção diferente da concepção de escravo. O escravo, ele não tem muita vontade própria. Ele pode até ter, mas essa vontade ela nunca é executada, ela sempre é reprimida. E era isso que acontecia com quem morou no Egito como escravo, os hebreus que estavam no Egito durante tantos anos. Eles eram escravos. E no Egito existiam milhares de deuses. Tinha Deus para tudo com que é tipo de situação. Deus para a colheita, Deus para a plantação, Deus para a criação, Deus para o filho, Deus do rio, Deus dos animais. Tinha Deus para tudo com que é tipo de situação. Esse povo, o hebreu, que estava como escravo no Egito, ele era monoteísta. Era um povo que servia a um único Deus. Obviamente que estar num ambiente politeísta, de vários deuses, sendo monoteísta durante tanto tempo, 4 séculos, trouxe algumas complicações, porque alguns filhos dos hebreus acabaram se envolvendo com filhas ou com filhos dos egípcios. Desse envolvimento nasceram filhos, tiveram casamentos e nasceram filhos, e essas esposas, ou esses rapazes que vieram, trouxeram os costumes dos egípcios. Então eles começaram a servir a deuses diferentes. Então era um povo de uma raiz monoteísta, uma raiz que servia a um único Deus, mas que começou a se misturar com a cultura dos egípcios.
No Salmo 115, fala sobre os ídolos. E lá diz assim que as pessoas que adoram os ídolos, elas se tornam semelhantes a eles. E lá trata de alguns aspectos dos ídolos, e depois diz, olha, as pessoas que adoram esses ídolos, elas acabam ficando parecidas com eles. Na época do Egito, eram os deuses do Egito. Agora eles atravessaram e entraram na terra prometida. Só que a terra prometida estava cheia de outros povos, que aqui é denominado como os amorreus, mas esse amorreus que ele fala aqui era um grupo de outros povos que estavam lá naquela região, inclusive os filisteus, que é tão falado aí no Antigo Testamento. Cada povo desse tinha uma cultura espiritual, tinha um Deus ou vários deuses diferentes, um Deus mais forte e vários outros deuses, e eles adoravam esses deuses. E agora o povo de Israel entrou nessa terra prometida e começou a repetir o processo que já tinha acontecido lá no Egito, de se envolver com os filhos daquela terra, de se casarem com os filhos daquela terra e de assumirem a cultura daquele povo como algo normal. Afinal de contas, eu estou vivendo aqui, estou com esse povo aqui, já me misturei mesmo, então vou viver essa realidade. Por isso que o Josué, quando vai falar com o povo, ele traz essas duas especificações. Ele, no versículo 14, ele diz assim, olha, vocês precisam renovar algo muito importante na vida de vocês: o temor do Senhor. O temor do Senhor precisa ser renovado no nosso coração constantemente. Se vocês realmente têm temor do Senhor, se o temor do Senhor dirige a vida de vocês, então vocês precisam parar e pensar em quem vocês estão servindo, a quem vocês estão servindo. E aí ele continua então a argumentação, e ele diz assim, olha, primeiro, vocês precisam temer ao Senhor. Estão temendo ao Senhor? Segundo, é para servir ao Senhor. Terceiro, é para servir com integridade e com fidelidade. Consequentemente, para fazer isso, vocês precisam abrir mão, deitar fora, deixar de lado os ídolos que vocês estão se misturando. Os ídolos que serviram os nossos pais no Egito, ou os ídolos que os nossos filhos estão se misturando agora nessa terra que nós possuímos. Nós precisamos abrir mão deles, para que consigamos servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, para que consigamos demonstrar ao Senhor e praticar de fato essa característica do crente fiel, que é o temor ao Senhor. Então ele trabalha isso com o povo e espera do povo uma resposta. Obrigado, Vitor. Espera do povo uma resposta. Só que mais do que esperar do povo uma resposta, ele diz o seguinte: se é ruim para vocês, se está parecendo mal para vocês servir ao Senhor, vocês precisam fazer uma escolha hoje. Vocês precisam escolher o que vocês vão querer para a vida de vocês. Alguns sabem, né? Talvez a maioria sabe, eu morei em Camboriú durante muitos anos, quase 20 anos. E nós chegamos na igreja presbiteriana lá, era uma igreja um pouco menor do que é hoje, e a igreja foi crescendo, e foram chegando algumas pessoas de fora, e chegou uma família, o seu Luiz e a dona Luísa Fidelis. Na realidade, quem chegou mesmo foi a dona Luísa, porque o Luiz, ele falava que ele mesmo falava que ele não era crente, mas que ele era amigo dos crentes. E eles vieram de Minas, de uma região muito forte do presbiterianismo. O detalhe é que o Luiz Fidelis era irmão do pastor titular da igreja, que era o Oliveira Fidelis.
E o Oliveira Fidelis tinha comprado uma empresa de cosméticos. Só que ele não estava conseguindo dar conta de tocar o negócio, porque ele tinha os afazeres dele de igreja, de estudos, e queria colocar alguém para cuidar do negócio. Como ele não conseguiu, o irmão dele que chegou, o Luiz, chegou com alguns problemas, algumas situações complicadas lá na cidade, sem dinheiro, sem emprego, uma situação difícil. E o irmão dele assumiu essa empresa. Comprou para pagar depois que gerasse o dinheiro. E eu vou deixar a história do Luiz para um pouquinho depois. Mas a Luísa, ela é uma senhora impressionante. Ela era uma senhora extraordinária. Sempre muito bem arrumada, sempre com uma fala muito bíblica, muito recheada de textos bíblicos, de exemplos cristãos, de coisas que pudessem edificar a vida das pessoas. Sempre estava envolvida nas programações da igreja. E ano após ano, a dona Luísa Fidelis foi eleita presidente da SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, porque as pessoas olhavam para ela e reconheciam nela, naquela mulher, uma autoridade de crente. E foi assim há tantos anos atrás, 15 anos atrás, e é assim até hoje. Foi assim quando eles chegaram lá em Camboriú, precisando de ajuda de outras pessoas, praticamente sem nada, e eles tocaram aquela empresa, e a Luísa, ela foi de um sustento, um apoio para a vida da sua família impressionante. Eles têm 2 filhos, e ela cuidava desses filhos de maneira extraordinária. E cuidava desse marido com as suas dificuldades, com as suas falhas, de uma maneira excepcional. E ajudou a dar suporte para que o marido pudesse tocar aquela empresa, e a coisa foi indo para frente. Foi se encaminhando, foi se organizando. Ele chegou a ter vários funcionários. Hoje é uma pessoa que está muito bem de vida, mora na melhor região de Camboriú, tem uma das melhores casas da cidade, gera emprego para muitas pessoas na cidade, inclusive para os seus filhos, para o pastor Oliveira, que foi quem trouxe ele de Minas Gerais, quando ele estava passando por necessidade, e o irmão mais novo deles, o Renato Fidelis, foi um dos principais funcionários dessa empresa. Mas ele teve que abrir mão, ele teve que sair da sua terra em Minas Gerais. Eles estavam perdendo tudo em Minas, estavam vendendo todas as suas terras em Minas para poder se sustentar lá. E venderam um restinho que tinha e foram para Camboriú. No final das contas, ele se tornou um homem rico em Camboriú. Deixou tudo para trás em Minas, todas as suas terras, teve que vender e se tornou uma pessoa próspera, porque teve um suporte de alguém dentro da casa, que não desistiu dele, que olhou para ele e falou bem assim: é o marido que Deus me deu, foi o marido que eu escolhi, e eu vou fazer de tudo para que a minha família continue de pé. E está lá, uma família exemplar, uma família que gera renda e suporte para tantas outras famílias naquela cidade, por conta de uma escolha. São tantas as escolhas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente tem que parar para pensar. O Josué, ele traz uma escolha extrema aqui nesse texto. Ele para diante do povo e fala de uma escolha, de uma decisão extrema. Mas nós temos escolhas e decisões na nossa vida, diariamente, que nós precisamos ponderar sobre elas. E a maneira como nós decidimos sobre as nossas vidas acaba influenciando positivamente ou negativamente para o testemunho diante das pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor, especialmente diante da nossa família. O Josué, ele apresenta a sua família. Nessa época, o contexto e a formação do povo era o que se chama de patriarcal, ou seja, o homem, o pai,
era o responsável pela família. De todos os aspectos, em tudo que pudesse acontecer na família, a culpa era do pai. A responsabilidade era do pai. E Josué entendeu isso. Josué abraçou isso como um comprometimento. Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso dependia dele. A esposa dele naquela época não poderia fazer isso. Agora, na nossa época, a Luísa pôde fazer isso. A dona Luísa pôde assumir uma responsabilidade de sustentar a sua família em oração, em compromisso com a obra de Deus, com o Deus da obra, e se posicionou para ser suporte para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família. Mas nessa época aqui de Josué, era o homem, cabia ao homem fazer isso. Nós precisamos pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes e como as nossas atitudes estão levando as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor, especialmente a nossa família, aos pés do Senhor, ou afastando a nossa família dos pés do Senhor. Para isso, o Josué fala assim: olha, é inevitável que nós abramos mão dos nossos ídolos. Nessa época, os ídolos eram os do Egito ou os dos amorreus, na terra em que eles estavam agora. E ele diz assim: com Deus não tem negociação. Com Deus, ou você é dele ou você não é dele. Se você está no meio termo, depois lá em Apocalipse, o próprio Jesus vai falar: você não pode ficar em cima do muro, você não pode ser morno, você tem que decidir, ou você é quente ou você é frio. Mas como você é morno, eu estou a ponto de te vomitar, você me provoca ânsias. É o que Deus diz, é o que Jesus diz para a igreja lá em Apocalipse. E aqui o que Josué está falando é exatamente isso. Num outro contexto, com outras palavras, num outro exemplo, mas é isso que ele está falando. Ele está falando de escolha de compromisso. E essa escolha envolve temor do Senhor. Tem alguma coisa na sua vida que tem tomado o lugar de Deus? Existe algo na sua vida que você se dedica mais do que ao Senhor? Existe alguma coisa na sua vida que tem direcionado mais o seu tempo, o seu dinheiro, os seus projetos do que o Senhor? Se tem, queridos, você precisa tomar cuidado, porque isso pode estar se tornando seu ídolo. Você pode estar construindo ídolos. Talvez o seu hobby possa estar sendo transformado num ídolo. Talvez a televisão, a internet, a roupa, a moda, o carro, a casa, os filhos, o cônjuge, tudo pode tomar o lugar de Deus. E nós precisamos parar e pensar: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer corrigir em mim? Existe algo que o Senhor quer tratar em mim, para que eu seja totalmente seu, e para que eu leve as pessoas que estão ao meu redor, especialmente a minha família, a servirem totalmente ao Senhor? Quando Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando assim: eu e a minha casa abrimos mão dos ídolos do Egito. Eu e a minha casa abrimos mão dos ídolos dos amorreus. Todos nós temos ídolos, queridos. E todos nós precisamos lutar com a idolatria, porque às vezes a idolatria não está fora de nós. Às vezes a idolatria está dentro de nós. Está nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas fantasias, na nossa vontade de ter determinadas coisas, ou de fazer determinadas coisas. E Deus está trabalhando no nosso coração
para que nós possamos ser inteiramente dele. Essa palavra íntegro vem de integral. Quando a gente pega um leite, você pode comprar ele integral, semidesnatado ou desnatado. O integral é o que é inteiro, é totalmente. Às vezes nós estamos nos entregando para Deus apenas aquela aguinha branca, como um leite desnatado. E aquilo que deveria ser entregue mesmo ao Senhor como essência da nossa vida, nós deixamos de lado. Josué, ele está tomando uma decisão fortíssima como líder. Mas ele não está tomando uma decisão apenas como líder de uma nação. Ele está tomando uma decisão como líder de uma família. E ele diz assim: é meu dever testemunhar diante da minha família. Então eu vou fazer. É meu dever levar a minha família para o serviço do Senhor, a se dedicar ao Senhor, a temer ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Então eu vou fazer, porque isso dependia dele. O que depende de você para a sua família ser melhor? Aos olhos de Deus, pense naquilo que agrada ao Senhor. O que depende de você? Você que é filho, quais as decisões que você poderia tomar para abençoar sua família? A decisão que o Josué está tomando aqui é uma decisão que abençoou a família dele. Não abençoou só ele, abençoou toda a família dele. Você que é filho, você precisa pensar. Como é que eu posso pensar de maneira proposital, propositiva? Eu quero fazer coisas para abençoar a minha família. Eu quero ser menos reclamão no trajeto da escola, de casa para a escola, de manhã quando eu acordo. Quero ser menos bicudo. Quero reclamar menos. Quero ajudar mais dentro de casa. Quero ter mais disposição para que os meus pais possam olhar para mim com orgulho. Será que você para pensar nesse tipo de decisão, nesse tipo de escolha que abençoa a sua família? Como marido, você já parou para pensar na responsabilidade espiritual que Deus deu para você? No privilégio e na responsabilidade? O Josué entendeu e ele assumiu. Como é que você pode abençoar mais a sua família, os seus filhos, a sua esposa? Dá para parar e pensar sobre isso? Dá para você fazer anotações aí sobre como é que você consegue abençoar mais a sua casa, o seu marido? Que tipo de palavras você pode usar para ser mais agradável na sua casa? Como é que você pode tratar dos problemas que tem na sua casa sem precisar ficar com a tomba daquele tamanho? Sem precisar ser como aquela goteira que o Salomão vai falar, né, que tem mulher que é pior do que uma goteira que fica pingando a noite inteira. Será que é possível ter uma atitude propositiva para abençoar a família? Você como esposa, você como marido? Será que no carinho, no trato um com o outro, na maneira de falar um com o outro, dá para falar com mais amor, com menos agressividade? Lá em Coríntios 13, tem uma expressão que eu acho extraordinária, que diz assim, que o verdadeiro amor não se exaspera. Eu passei um tempo sem saber o que era essa palavra, até que me deu curiosidade, eu fui no dicionário para saber o que é esse exaspera. O verdadeiro amor não é áspero, não é como uma lixa que quando passa perto do outro arranca pedaço. O verdadeiro amor é suave, ele é agradável, ele faz bem. Será que você está fazendo bem para a sua família? Será que você está sendo suave na maneira de tratar com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais?
O Josué, ele escolhe abençoar sua família. Dentro dessa escolha, tem essas características que eu já falei: deixar os deuses, focar no Senhor, com temor, fidelidade e integridade para servi-lo. Se você for ler o livro de Efésios, você vai perceber que Deus está falando assim: olha, o homem, vocês precisam focar no serviço ao Senhor. Vocês precisam entender o privilégio que Deus está dando para vocês, que é servir ao Senhor. Isso leva toda a sua família. Isso faz com que toda a sua família entenda isso como algo prioritário, como uma prioridade. Porque você, o homem, carrega pelo exemplo. A mulher se importa de servir o seu marido. Se quer servir ao Senhor, se importe de servir o seu marido. E eu achei extraordinário isso, porque parece que é uma servidão. E é mesmo. Não só parece, é. Nós somos escravos uns dos outros. E todos somos escravos de Deus em Cristo Jesus. Fomos libertos da escravidão do pecado para agora nos tornarmos servos de Cristo Jesus. Só que essa servidão é uma servidão diferente. É uma servidão por escolha. Não é uma servidão por imposição. Não é que o meu marido me impõe a servi-lo. Sou eu que escolho servi-lo. Não é que Deus me impõe servi-lo, eu escolho servi-lo. O Josué vai diante do povo e apresenta a escolha do seu coração e da sua família. Você precisa entender isso, que as escolhas que você faz, as pequenas e as grandes, vão influenciar na sua família. As pequenas escolhas e as grandes vão influenciar na sua família. O que você escolhe hoje? O Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abriremos mão dos deuses. Abriremos mão do que significa servir esses deuses, dos privilégios que poderíamos ter se nós nos misturássemos com os deuses dos amorreus, dos privilégios que poderíamos ter se conhecêssemos todos os aspectos da cultura na terra em que nós estamos nos envolvendo. Nós abrimos mão de tudo isso, porque nós queremos servir ao Senhor. Vou repetir algumas perguntas. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que tem se tornado Deus para você? O que tem tomado seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação, seus projetos, seu futuro? Você consegue parar e fazer como Josué? Eu vou servir ao Senhor. Você consegue parar agora e pensar assim: Deus, me ajuda a tomar essa decisão que o Josué tomou. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero me dedicar ao Senhor. Eu não estou sendo fiel ao Senhor nesse aspecto. Eu estou até tentando ser fiel, mas não estou sendo íntegro nesse outro aspecto. O meu temor do Senhor é um temor do Senhor quando eu estou na igreja, quando eu estou na célula, mas quando eu estou no meu trabalho, eu nem lembro do Senhor. Quando eu estou no trânsito, então, deixa o Senhor do lado de fora. Será que eu posso parar e pensar como é que a minha vida está? Como é que o meu coração está? O Luiz Fidelis se tornou uma figura importante em Camboriú, pelo tanto de emprego que ele gerou e pela posição social que ele tomou na cidade. Mas a Luísa Fidelis,
ela tornou Camboriú melhor, apenas por estar lá. Não porque ela ganhou dinheiro lá, não porque ela mora num lugar bom lá. Quando ela chegou lá, a cidade ficou melhor. Quando ela chegou lá, a nossa igreja ficou melhor. Quando ela estava nas reuniões de SAF, quando a gente ia visitar um velhinho doente para ministrar a Santa Ceia, e ela estava, a reunião sempre era melhor. Porque ela sempre estava procurando servir ao Senhor, com integridade, com fidelidade, fazendo o melhor. Se o melhor dela, quando ela chegou, era aquilo que ela tinha para oferecer naquele momento, ela oferecia como melhor. Era o que ela tinha, era o que ela era. O melhor dela hoje é uma outra realidade, é uma outra situação, mas é tudo para o Senhor. É tudo para o Senhor. Os filhos, o marido, a empresa, a casa, os carros, o tempo, os dons, o talento, é tudo para o Senhor. Josué resolveu não ser um tirano, não ser um impositivo. Ele resolveu dar um exemplo. Dizer assim: olha, a minha escolha é servir ao Senhor. Vocês precisam escolher quem vocês vão servir. E o povo faz a sua escolha. Hoje, somos nós que precisamos decidir. E a pergunta que fica é: qual é a sua escolha? Como é que você pode, e o que você pode abrir mão? Quais são os deuses ou as coisas que têm tomado o lugar de Deus na sua vida, que você precisa abrir mão para servir ao Senhor? Você pare para pensar nisso, e que o amor de Deus inunde o seu coração, de tal forma que você possa servir. Servir na sua casa, servir o seu marido, servir seus filhos, servir seus pais. Ser um instrumento abençoador, propositalmente, para a sua casa, para a sua família. Assim como Josué foi. Amém?